Fala pessoal do canal, Server aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta da quarta temporada de Invencível. Nós finalmente assistimos os 8 episódios que completam essa temporada e estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo. Lembrando que eu fiz vídeo criticando a terceira temporada, eu vou deixar aqui no izinho caso interessar vocês. Caso não interesse, eu vou ficar até um pouco chateado com vocês, sinceramente. Bom, essa temporada aqui, pessoal, eu gostei bastante. Mais do que algumas outras temporadas de Invencível, a segunda e a terceira eu acho, sabe, meio complicada. A primeira eu acho muito boa, essa quarta aqui também acho muito boa. Mas nem tudo é perfeito, então nesse vídeo eu irei falar o que eu gostei e o que eu não gostei da quarta temporada de Invencível. E se vocês gostam de mim, se vocês gostam dos vídeos que eu produzo aqui pro YouTube, já deixa o seu like e já se inscreve no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. Vamos lá, o que eu gostei dessa temporada? Cara, o Mark finalmente, mais bateu do que apanhou. E até quando ele apanhou, ele ganhou as lutas. Tirando ali contra o Treg no final, porque ali realmente não tinha como. Mas eu gostei muito dessa segunda luta contra o Conquest, que é o Conquista, mais do que eu gostei da primeira luta na temporada anterior. Por quê? Eu acho os poderes da Eve muito roubados. Eu gosto do poder dela, mas se ela utilizar ao máximo, meio que não tem como ganhar dela, entendeu? Então na luta do Invencível contra o Conquista, ela participando, eu achei que ficou meio roubado, entendeu? 2 contra 1. Aqui não. Aqui foi praticamente, entre aspas, o Mark contra o Conquista. O Mark derrotou o Conquista porque ele tinha mais força de vontade. Força física, ficou bem claro que o Conquista era mais forte que o Invencível. Só que pelo fato da força de vontade do Mark ser maior, por ele estar com mais raiva, ele estar com mais sangue nos olhos para derrotar o Conquista, fez ele vencer essa luta. Ele não soltou nem por um segundo a mão do pescoço do Conquista. Ele acabou ficando sem oxigênio, sem ar e acabou morrendo. Foi uma cena bem pesada, uma cena que é difícil ficar assistindo, sinceramente. Você vendo o Conquista tirando as tripas do Mark, é uma cena muito pesada, mas muito bem construída mesmo, tá? Outra coisa que eu gostei bastante foi a participação do Oliver. Eu, quando conheci esse personagem no anime, eu achei que ia ser aquela criança chata o tempo inteiro, que só faz merda. E ele não se transformou nisso. Ele realmente só faz merda, até agora no anime, mas ele não é mais aquela criança chata. Ele já virou meio que um adolescente bacana, que gosta do Mark, que gosta da Debbie, que gosta do padrasto, né, o Paul. Então, o Oliver foi um personagem muito bacana, que eu achei que eu iria desgostar dele, e não foi o que aconteceu. Outra coisa legal, e aqui é diferente dos quadrinhos, eu não li todos os capítulos dos quadrinhos, mas eu li algumas coisas. Então eu já sei algumas coisas que vão acontecer, outras eu ainda não sei, não imagino como que vai ser. Mas enfim, o que eles mudaram dos quadrinhos para o anime? Algumas coisinhas. O Nolan, nos quadrinhos, não é tão rejeitado assim pelos amigos dele que ele tinha na Terra. E aqui no anime eu achei essa mudança muito boa. Porque o que o Nolan fez, pessoal, foi muito brutal, entendeu? Eu sei que às vezes a gente esquece, a gente releva porque o Nolan é um personagem carismático, a gente gosta do Nolan, a gente gosta do Omni-Man, mas ele matou milhares de pessoas. O Cecil fala, ele matou 2.000, acho que 420 e poucos pessoas na Terra. Não tem como ele recompensar isso. Mesmo que ele salve milhares de vidas, não tem como ele ressuscitar quem ele literalmente matou, né? E ele ainda utilizou o Mark para matar essas pessoas. Então as pessoas mais próximas do Nolan perdoaram ele. O Mark já tem uma relação boa com ele, o Oliver, no decorrer da temporada, tem uma relação boa com ele. A Debbie, no finalzinho da temporada, fica bem claro ali que eles vão se reconciliar durante o tempo. E o Cecil e o cara que fazia o uniforme dele meio que perdoaram ele, mas não voltaram àquela amizade, sabe? Não ficaram grudados como eram antes. Mas as pessoas mais próximas do Nolan meio que estão começando a perdoar ele. E de longe é o personagem que mais evoluiu, assim. Se você pegar o Nolan da primeira temporada e comparar com essa quarta, é literalmente não, né? Mas é outro personagem, é outra pessoa. O Nolan na primeira temporada só pensava nele e no Império Viltrumita. Aqui não. Aqui o Nolan pensa nele, pensa no filho, pensa no outro filho, pensa na esposa. Então, Nolan, personagem muito foda. E eu gostei muito de como as pessoas demoraram para perdoar ele e como ele sofre até hoje pelas coisas ruins que ele fez na Terra. Eu achei isso muito foda.
Outra mudança em relação aos quadrinhos que teve aqui no anime foi a mudança de sexo do. Não vou lembrar o nome dela. Da menina que tem aquela armadura robô, é meio que a menina de ferro. Nos quadrinhos é um menino, aqui na série é uma menina. Eu achei essa mudança boa se eles fizerem um romance ou uma amizade ali entre ela e o Oliver. Aqui no anime ela fez uma amizade muito grande com o Allen, mas eu acho que como ela tem mais ou menos ali a idade do Oliver, acho que seria legal os dois, não sei, ou um romance, um começo de um romance, ou um começo de uma amizade, de uma irmandade, assim, acho que seria bem legal. E vamos lá, que outra mudança que teve aqui, deixa eu pensar, deixa eu lembrar. Ah, tiveram algumas coisinhas, né? Por exemplo, o Craig, ele conversa com o Mark sozinho no anime, no quadrinho ele conversa com o Mark e com o Nolan, mas eu preferi no anime porque deu mais peso, porque o Mark, ele é atualmente o herói mais poderoso da Terra. O Nolan foi lá pro outro planeta, lá, ver o Oliver junto com a Debbie, e o Mark agora é meio que o responsável de proteger a Terra. Então o Craig, ele foi conversar com o cara mais foda da Terra, ó. Ou você aceita que nós Viltrumitas vamos viver com os seres humanos, ou a gente mata geral. A gente pode morrer nessa batalha, porque tem 37 Viltrumitas do mal, 3 do bem, né, que é o Oliver, o Mark e o Nolan, mas a Terra tem vários heróis fortes, né? Eu acho que se nós pegarmos esses 37 Vitrumitas contra todos os heróis da Terra, eu acho que dá uma luta muito equilibrada. O que desequilibra é o próprio Krag. Não tem nenhum herói atualmente que derrotaria o Krag. Então vamos lá. Os Vitrumitas lutam, destrói a Terra, todo mundo morre, só o Krag sai vivo. Não é o que ele quer. Porque como que ele vai reprocriar? Ele achou uma raça, que é a raça ser humana. Ser humana, é correto falar raça ser humana? Raça Homo sapiens? Enfim, ele achou ali uma raça, uma espécie que é muito compatível com a raça Viltrumita. Então ele falou assim, pô, eu achei uma mina de ouro aqui, eu não quero desperdiçar isso. Ao mesmo tempo, o Mark pensa, pô, eu acho que eu prefiro ganhar tempo, ficar mais forte, unir heróis para no futuro deter o Treg, do que lutar com ele agora e todo mundo do planeta Terra morrer. E eu gostei muito como foi mostrado o trauma do Mark, assim, porque o Treg é um oponente que ele viu que ele e o pai juntos não conseguiram derrotar, sabe? Nenhum outro inimigo chegou nesse patamar de poder que o Mark viu. O inimigo mais próximo foi o Battle Beast, que é o. Battle Beast seria a tradução em português Fera de Batalha, Fera da Batalha, que o Mark luta na primeira temporada e ele apanha pra caramba, mas ele não lutou com o Battle Beast com a ajuda do pai. O Conquest, ele e a Eve derrotaram e depois ele derrotou sozinho. E agora ele encontrou um inimigo que foi ele, foi o pai, foi o Oliver, foi o Tails, foi o Allen, ninguém conseguiu derrotar o cara. E os 5 juntos. Então o Mark tá assim, pô, esse Treg ele tá num nível acima de todos. Os outros Vitrumitas, pelo menos na minha interpretação, o Mark não tem tanto medo assim. Tipo, pô, eu aguento bater de frente. Mas contra o Treg, olha, difícil, difícil. Outra coisa que eu gostei bastante nessa temporada foi de fato a guerra. Trouxeram o. Eu não vou lembrar os nomes em português, tá? Como que eu poderia. O Space. Acho que é Space Raider, né? Em português seria motoqueiro espacial. Trouxeram ali que ele tem aquela arma que atira. A arma. O poder do cara é ter a arma, né? Então a arma ali atravessa qualquer coisa. Eles até utilizam a arma, o tiro da arma, para destruir o planeta Viltrumita, que é uma cena que eu achei muito foda. O Mark, o Tails e o Nolan, os 3 voando em direção ao planeta Viltrumita e destruindo tudo. Uma cena muito bem construída. Uma cena longa para mostrar que é um planeta, então eles demoram. Eles vão camada por camada de um planeta até chegar no núcleo, e depois saindo do núcleo e as camadas inversas até sair para o sistema solar. Então foi uma cena muito bem feita, tá? Toda a cena da guerra eu gostei bastante. Como o Space Raider, ele trouxe os alligators, né? Os jacarés, os crocodilos ali espaciais, que é meio que uns inimigos dos Viltrumitas. Também a menina de ferro, ela utilizando o veneno daquele alienígena que o Nolan ajudou a coletar. Então tudo que a temporada construiu valeu a pena, porque a gente viu a conclusão no final da temporada. Achei muito, muito, muito bem feito. Cara, uma ótima temporada, sim, de verdade mesmo. O Treg foi um vilão que no começo pareceu meio bunda mole, com ele com aquela caveira, meio que triste, porque a caveira tá. Ele quer dar orgulho pro antigo imperador, a caveira ali é meio que o mestre dele. Achei que ele perdeu um pouco de aura, sinceramente. Mas depois ele recuperou toda a aura dele, tô usando termos joviais aqui, quando ele luta contra o Nolan. É uma batalha muito bem feita, cara. O soco que ele dá no Nolan
que ele dá um soco no Nolan, faz ele cair no planeta, depois ele dá um soco, faz o Nolan sair do planeta, sair da atmosfera. Cara, tudo muito bem feito. Plot twist final dos Viltrumitas estarem na Terra ali, se passando por seres humanos, muito legal. Como a Debbie demorou para perdoar o Nolan, como ela discursa com ele antes dele ir pra guerra. Achei um discurso muito pesado, mas muito real, muito emocional. A dublagem original desse anime é perfeita. Eu não sei como é que é a dublagem em português, mas em inglês, cara, se você assistir legendado, acho que vocês vão concordar comigo que é uma temporada, uma dublagem sensacional, cara. Sensacional. Todos os personagens são dublados de maneira incrível, tá? Incrível. Mas, como eu disse no começo do vídeo, nem tudo é perfeito. O que eu não gostei da quarta temporada de Invencível. Algumas coisinhas. Primeira delas, animação. Eu acho que o anime... Eu chamo de anime, tá? Eu sei que é desenho, eu sei que não é baseado no mangá, enfim. Mas eu chamo de anime porque é desenho. A animação, eu não gostei. Eu não gostei. Eles economizaram, eles deixaram as melhores animações, os melhores traços para os episódios da guerra, que foram, se eu não me engano, 2 episódios, que foi a luta do Invencível contra o Conquest, e depois meio que a segunda parte da guerra, que é o Invencível e o Nolan contra o Thrag. Porém, o episódio que separa a guerra, tem um episódio que é o episódio focado no Nolan e o Oliver, que eles estão ali no planeta enquanto o Invencível está se recuperando. Eles vão até o planeta do Talius, que é Talescria, eu acho. Eu realmente sou ruim com nomes, tá? Eles vão até esse planeta e enfrentam ali os Viltrumitas que estão atacando. Até que eu falei que o Thrag perde a aura dele fugindo com a caveira. Esse episódio é muito mal animado, cara. A barba que eles fizeram no Mark, assim, putz, se vocês pesquisem, joguem no Google aí. Mark Beard, que é um Mark com barba. Nos quadrinhos é uma barba bonita, uma barba imponente. A barba do Mark no anime, cara, é a minha barba. São os pentelhos que nascem, assim, não é barba, é pelo. São os pelos, todos aleatórios, assim. Então, pra mim, a animação nesta temporada decaiu muito. Decaiu muito. De novo, tirando os episódios da guerra. Outra coisinha que eu não gostei, pessoal, é, aí também envolvendo um pouco a animação, é o próprio Thrag. Eu achei o Thrag, o personagem legal, a luta dele contra o Nolan muito bacana. Só que pelo fato do rosto dele não estar muito bem animado, eu senti que não teve uma imposição. Você não olha pra ele e sente um medo absurdo. Porque aquela barba ali, a barba perfeitinha, parece que foi feita no pente, o bigodinho dele, o rosto dele não tem expressões nenhuma, sendo que nos quadrinhos você consegue ver expressões de raiva. Então eu acho que um anime que tem apenas 8 episódios, por mais que eu também sei que são 8 episódios de 1 hora cada, eu acho que poderia não, acho que deveria ter sido melhor animado. Porque Invencível, depois de The Boys, é a maior coisa que a Amazon Prime tem. A Amazon Prime tem The Boys e Invencível. E só isso. The Boys. Eu vou trazer o vídeo aqui quando acabar a temporada. Tá com um roteiro grotesco. O roteiro de The Boys é grotesco, tá? Da série, grotesco. É muito infiel aos quadrinhos. Eles fogem muito dos quadrinhos. Aqui Invencível é muito fiel aos quadrinhos. E as mudanças que tem são melhores, são pra melhorar a obra. Só que a animação é muito feia. Então eu pegaria o roteirista de Invencível e emprestaria pra série de The Boys. E eu pegaria os caras que fazem CGI de The Boys e colocaria Invencível pra ter uma animação melhor. Mas como um todo é uma temporada muito positiva, gostei muito, cara. Cada episódio eu queria assistir mais e é isso que eu tenho pra falar. Lembrando que tudo que eu falei aqui, pessoal, é apenas a minha opinião, não é nenhuma verdade absoluta. Eu não quero ser o dono da verdade. Já pedi inscrição pra vocês no começo do vídeo, então não irei pedir de novo. E eu te encontro no próximo vídeo. Falou!